O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Ricardo Rosselot anuncia renúncia após dias de protestos. E novamente outro ouvinte fez uma contribuição interessante aqui, o Carlos Galo, que marcou a mim e o Felipe num perfil do Twitter chamado Rota Lenin, que é uma referência ao cantor de reggaeton colombiano J Balvin, que diz que el reggaeton já tumbou um governo. En tu cara, amigo panqueiro e metalero. Grande Puerto Rico. Porque, segundo ele, né, uma das manifestações que estavam marcadas durante a semana foi a manifestação de perreo, que seria a sarrada local. Meu Deus, estamos falando de renúncia e sarrada junto ao mesmo tempo. E Porto Rico tem essa coisa, né, que a gente até conversou no último programa. A gente pode colocar Porto Rico tanto num bloco de América Latina quanto num bloco dos Estados Unidos. Né? E mesmo assim ele vai estar um pouco deslocado nos dois. Isso, né? Porto Rico é uma coisa própria, uma coisa única. Visite Porto Rico. Patrocínio, Secretaria de Turismo de Porto Rico. Brincadeiras à parte, né? O governador de Porto Rico anunciou na noite de quarta-feira, dia 24, que dia 2 de agosto ele sairá do cargo. No início da semana ele já tinha tentado fazer ali uma conciliação. Por quê? Porque na segunda-feira, no domingo, o Rosselot disse que, olha, eu desisto então da reeleição. Eu desisto da reeleição, deixo a liderança do partido e fico até o ano que vem. Ano que vem tem eleições e aí vocês se livram de mim. Só que continuaram os protestos. Segundo os jornais locais, cerca de 500 mil pessoas saíram às ruas na capital San Juan, tá? E assim, 500 mil pessoas em Porto Rico é muita gente, tá? Porque a população não é tão grande assim. Já que a população é de cerca de 3 milhões e meio, né? Então isso representaria um sétimo da população. E aí o Donald Trump aproveitou a ocasião para alfinetar o Rosselot, que é filiado ao Partido Democrata, mas assim, faltou um pouquinho de espelho aqui pro Donald Trump, né? Porque ele disse assim, eu sou o melhor que ocorreu a Porto Rico porque fizemos um grande trabalho lá. Nossa. É um governador terrível. Sendo que assim, foi pelo contrário. Você não fez nada, não é a questão que fez, não fez. E lembrando que assim, não fez sobre o governo federal, é em relação ao furacão Maria de 2017, né? Que foi em 2017 e ainda hoje você ainda tem ali algumas consequências, né? Que podem ser vistas em Porto Rico. Aí, depois dessa tentativa de apaziguar, que mantendo os protestos, na segunda-feira, a Justiça de Porto Rico disse que os celulares do governador do território e de outros 11 homens ligados ali ao vazamento fossem apreendidos e periciados. Aí, na quarta-feira, dia 24, a Câmara dos Deputados de Porto Rico disse que iria iniciar os procedimentos para o impeachment contra o governador, tá? E aí, né, ele não conseguiu conciliar, determinou lá, o celular ia ser apreendido, né, votação de impeachment, foi lá e renunciou, não aguentou, pediu pinico, né, usando a expressão que eu usei no Twitter. Só que assim, talvez o mais interessante, né, da gente olhar, e nesse meio tempo vários aliados dele também renunciaram e tudo mais, é que é o seguinte, os protestos em Porto Rico, eles surgiram, né, eles começaram, a pauta deles, né, é uma pauta, digamos assim, não é contra alguma coisa ilegal por si só,
uma coisa, enfim, que mostrou ali um esquema milionário e tal. Não, é um protesto porque o cara se mostrou um babaca. É um protesto porque o cara fez piada sobre o furacão Maria, né, que deixou mais de 3 mil mortos. Fazendo piada sobre suspeita de corrupção da ajuda humanitária. É piada com celebridades. A gente comentou das piadas homofóbicas sobre o Rick Martin, né? O Rick Martin que ajudou a derrubar o governador, sim, inclusive. Também. Né? Fez piadas... idiotas, babacas, sobre as mulheres que trabalham ali no prédio presidencial, do tipo, não, a mulher lá do jurídico é gorda, a outra lá é mó gostosa, e papapá, enfim. Ou seja, é uma representação da velha política. E claro, Porto Rico tem uma crise muito mais profunda, né? A questão do furacão, um déficit fiscal muito grande, né? O Porto Rico tem uma dívida de 70 bilhões com os Estados Unidos, né? Com o governo federal, mais exatamente. Boa parte da população de Porto Rico vive na pobreza. Então você tem pautas, né, mais amplas que isso. Só que o estopim, vou repetir, não foi nada ilegal, nada flagrante. Foi porque ele é babaca. Isso que talvez seja o mais legal, de certo modo. Olharam e falaram, meu Deus, eu tenho um governador babaca. Eu não quero ter um governador babaca. E aí a segunda coisa, que entra inclusive numa discussão que está ocorrendo no Brasil nesse momento, enquanto gravamos, que é, as mensagens dele vazaram do Telegram. Não foi, digamos assim, uma exposição juridicamente legal das mensagens, né? Só que assim... Isso não chegou a estar em pauta. As pessoas foram protestar pelo conteúdo das mensagens. E a justiça determinou a apreensão e perícia dos celulares para confirmar a autenticidade das mensagens. Né? Em nenhum momento se discutiu aquela questão, né? A questão que no mundo jurídico, não sei se ainda usa esse termo, né? Que é o fruto da árvore envenenada. Né, que se você, por exemplo, se você induzir uma pessoa a gerar provas contra si mesma, se você obter provas de forma ilegal, elas podem não valer, né? Elas não valem especialmente para acusação, e benefício de réu pode valer. E em nenhum momento o Rosselot também falou que as mensagens tinham sido adulteradas. Também. Ele só disse que vazou e aquilo lá era ilegal e, não poderia ser usado contra ele e tudo mais. Mas assim... No fundo, os protestos foram porque o governador é um babaca. Claro, serviu, né, de catalisador, porque o cara, né, o cidadão porto-riquenho, esses 500 mil porto-riquenhos olharam e falaram, peraí, o nosso país, vamos dizer assim, não é um país no sentido de Estado soberano, né? Nossa nação tá aqui, foi destruída por um furacão, tem gente pobre, tem suspeita de corrupção, tem problema aqui, ali, e o governador... tá gastando o tempo dele pra ficar falando mal do Rick Martin, pra fazer piada de mau gosto, pra fazer comentário machista babaca sobre a mulher que trabalha lá. Pera aí, então acabou sendo um catalisador, só que no fundo não foi um catalisador de legalidade, foi vamos protestar porque o cara é babaca. Isso que é o mais, como eu disse, o mais legal, assim, porque não é algo que você vê todo dia, né? Pelo contrário, todo mundo, em algum momento da vida... foi ou é governado por alguém que ele acha que é babaca, né? Eu, como cidadão do município de São Paulo, eu acho que nunca teve um momento em que alguma pessoa de alguma esfera de governo municipal, estadual ou federal, eu não achasse babaca, por exemplo. E eu tenho culpa nisso, em nenhum momento eu fui protestar, até porque nunca teve, né, sei lá, também nunca teve o Telegram do Kassab vazado, né? Então, isso talvez seja o mais surpreendente, né? O estopim foi verem que o cara é um babaca. E claro, contribui... E na gíria local, um gufial. Gufial é babaca? Tipo, pega o termo em inglês goofy... Ah, tá. E espanholiza. E aí, claro, né, você também teve o fato de que muitas celebridades contribuíram, né, pra chamar pelos protestos, pra apoiar os protestos, como o próprio Rick Martin. E assim, e também não é situação, claro que ele é só um babaca, mas também que o governo estava implodindo já também. Ele só forneceu a corda pra ser enforcado. Robespierre ia querer guilhotina. A gente falou dele no programa de hoje.
E aí, detalhe, a sucessão dele vai ser a secretária de Justiça, a Wanda Vasquez. E os protestos continuaram, porque não querem ela também, tá? Então, os protestos em Porto Rico continuam, porque dizem que, na verdade, ela é basicamente uma continuidade. Ela é muito próxima a ele, enfim, ela não seria ali nenhuma mudança nem nada. Então os protestos continuam, tá? Ó, só para você, né, para um exemplo aqui do que a gente está falando, uma matéria da Deutsche Welle entrevistou um cidadão porto-riquenho chamado Jomar Alayon, né, que participaram de um protesto em Washington, tá? Protesto da comunidade porto-riquenha. E aí, o que veio a público foi nojento. Eu realmente não esperava isso de um governador. A forma como ele insultou mulheres homossexuais e zombou de vítimas de um furacão. Então, assim, é isso. As pessoas olham e falam, gente, que babaca. Então, tá aí, né? Porto Rico derrubando um babaca. Ao ritmo do reggaeton. Ao ritmo do Rick Martin. Rick Martin é reggaeton? Não. Ele Rick é Martin pop. É música pop. É pop, tá? Inclusive, a gente tem guardado para uma ocasião especial uma música de reggaeton, né? Sim. Lembrando que o reggaeton, a gente já explicou isso no Fronteiras Invisíveis sobre o Panamá. A gente não, você, porque eu não sei nada. É um ritmo panamenho, mas foi a partir de Porto Rico que ele ganhou o mundo. Eu vou te fazer uma pergunta que se pau fiz naquela mesma ocasião, porque pra mim continua muito parecido. Qual é a diferença entre reggaeton e tecnobrega? Tem bastante diferença, mas se você perguntasse qual é a diferença de tecnobrega e cumbia vigeira, aí não ia ter tanta diferença assim. Ok. E aí agora a gente vai Vai ser a revolução dos teclados. Agora a gente vai para os Estados Unidos continental, né? Pros Estados Unidos, né? Governo federal, com algumas notícias, tanto internas quanto sobre as relações do país, como, né, no finalzinho ali algumas outras, né, mais soltas. A principal notícia interna dos Estados Unidos nessa semana foi que o Robert Mueller depôs, né, perante o Congresso na quarta-feira, dia 24, e que, assim, o depoimento dele foi uma grande brochada para todo mundo. Porque ele, basicamente, ele usou as mesmas argumentações do seu relatório e ele manteve aquela postura de se equilibrar ali no muro, né? Então, assim, os democratas que estavam esperando o Robert Mueller falando, olha, o Trump fez isso e aquilo, o Trump tem fortes indícios, é crime contra o Estado, sei lá, não rolou. Os republicanos que queriam que ele falasse, olha, o Trump é inocente, o Trump é o cara mais legal do mundo, entendeu? Foi uma caça às bruxas, também não rolou, tá? Então, ele ficou lá, né, em cima do muro, dizendo, olha, eu não posso dizer que o Donald Trump é inocente de obstrução de justiça, mas eu não tenho como acusá-lo, porque ele ainda está no cargo e tudo mais. Quando Trump deixar a Casa Branca, aí ele pode ser acusado e tudo mais. Enfim, então assim, do ponto de vista político, o depoimento do Robert Mueller foi assim, uma coisa fraquíssima, tá? Foi, inclusive, muitos colunistas, né, publicaram textos dizendo isso, olha, chance do impeachment morreu com o depoimento de Mueller. Depoimento de Mueller decepciona quem não quer mais Trump. Todo esse tipo de coisa, tá? Então, só que em outras partes, né? Ele falou por mais de 3 horas. Ele se negou a responder várias perguntas, tá? Em vários momentos, inclusive. Eu não sei qual seria ali a margem de liberdade para isso. Ele abriu a sua fala dizendo que aquele depoimento era desnecessário e que ele iria se manter dentro dos limites do relatório. Então, assim, o que ele fez foi basicamente ficar repetindo as coisas que ele já tinha escrito, tá? Por isso que foi ali uma grande brochada, como eu disse, né? Mas a partir disso, a gente teve 3 coisas, tá? A primeira delas ele comentou que todos os sistemas eleitorais estaduais podem ter sido alvos de hackers russos. E é possível que votos tenham sido alterados, tá?
e colocou que teme que em 2020, tá, a Rússia pode sim intervir nas eleições dos Estados Unidos. Ele disse assim, a Rússia se prepara para intervir nas eleições de 2020 nesse exato momento em que estamos conversando aqui. Tá? Ele falou isso. E a terceira coisa foi que os democratas, né, solicitaram a íntegra de todos os documentos, né, do relatório Miller, tá? Buscando toda a situação criminal para eventualmente poder impeachment o presidente Trump. Tá? Quem anunciou isso foi o chefe do comitê jurídico da Câmara dos Deputados, o Jerry Nadler, tá? E dizendo que eles iriam mover uma application, né? Application... Estão usando muito o termo application, né? Então eu já não lembro mais qual é a tradução de application. É um pedido, né? Uma solicitação para que todo o material do Robert Mueller seja, inclusive, talvez submetido a um grand jury, né? Quem já assistiu Law and Order sabe o que é um grand jury, né? E outra, né? Jury, né? E outra, vamos combinar que essa novela do relatório Miller também já tá chata. Enchendo o saco, né? Tá falando português, claro. Isso. Tá aparecendo ali... Pra quem gosta, a última temporada de Game of Thrones. Eu digo pra quem gosta porque a gente não assistiu, mas todo mundo ficou decepcionado aí com a última temporada. Agora vamos... E muita gente tá decepcionada com a gente agora. Por não ter assistido. Mas o que eu vou fazer? Nesse caso, eu compartilho a sua culpa, inclusive. Eu também não assisti porque eu sou péssimo pra séries. Mas, naquele serviço lá que não nos patrocina, voltou a ter Fresh Prince of Bel-Air. Pois é. Aí é joia. Desculpa quem gosta de Game of Thrones, mas Fresh Prince of Bel-Air, irmão. Entendeu? Não tem comparação. Estamos falando do trono que importa. Aí, vamos, né, as notícias ali bilaterais, digamos assim. Os Estados Unidos acusa a Venezuela de manobras pouco profissionais e agressivas contra um avião dos Estados Unidos. É um avião, um EP-3, né, que é um navio de espionagem, em bom português, tá? Baseado no P-3 Orion, que é um navio de guerra antissubmarina, que inclusive o Brasil tem algumas unidades. E aí esse EP-3 ele estava voando a cerca de alguns quilômetros da costa venezuelana, não achei direito a distância, e aí um caça Sukhoi 30 venezuelano, de origem russa, decolou para interceptá-lo e teria ficado ali de uma distância muito próxima. Segundo os Estados Unidos, o EP-3 estava em espaço aéreo internacional, tá? E os Estados Unidos disse que aquela missão era uma missão de monitoramento aprovada internacionalmente para garantir a segurança e bem-estar dos nossos cidadãos e parceiros. Então, não vai dar em nada, tal, mas é mais aí um capítulo dessa tensão. O Trump disse que os Estados Unidos podem retaliar a União Europeia pelo fato da União Europeia ter criado aquele imposto das grandes empresas de tecnologia, né? Google, Facebook e tudo mais. E aí o Trump ameaçou de retaliação e, por conta disso, a comissária europeia de comércio, a Cecília Malmström, disse perante uma comissão do Parlamento Europeu que não irão aceitar cotas, restrições ou tarifas e, se sofrermos tarifas, vamos fazer um rebalanceamento. O que é um rebalanceamento? É tucanês para a gente vai retaliar. Tá? Ela disse que tem preparados uma lista no valor de 35 bilhões de euros, esperamos que não tenhamos que usá-la. Tá? E hoje o Trump tweetou dizendo que ele pode fazer essas sanções, essas tarifas, e que o vinho da Califórnia é muito melhor do que o vinho francês, inclusive. É fofarrão, né? Eu não sei porque eu acho que eu nunca tomei um vinho da Califórnia, né? Eu sei que tem lá o Napa Valley e tudo mais. Tem aquele filme muito bom, o Sideways, entre umas e outras, né? Que vinho na Califórnia me lembra esse filme. Com Paul Diamante. Isso. É um bom filme. Aí uma treta com a Suécia, que é o seguinte, tem um rapper americano chamado
A$AP Rocky, só que o A$AP é A-S-A-P e o S é um cifrão, né? E ele está preso na Suécia, né? Ele está detido porque ele entrou numa briga, tá? Ele brigou ali numa boate, enfim, em Estocolmo, alguma coisa assim. O nome dele é Hakim Myers, ele já foi indicado ao Grammy, e ele disse que estava apenas se defendendo, tá? Estava apenas ali se defendendo. E aí o Donald Trump está dizendo, tweetou assim: "Give A$AP Rocky sua liberdade", liberdade em maiúsculas. "Nós fazemos tanto pela Suécia, mas não parece que funcione por duas vias. A Suécia deveria se focar no seu real problema de crimes." Lembrando, né, que a Suécia é alvo ali de diversas questões sobre crimes envolvendo imigrantes, né? E outra, né? A Kim Kardashian intercedeu junto ao Trump pela liberdade desse rapper. Isso, a Kim Kardashian e o Justin Bieber também. Convenhamos, se o Justin Bieber pediu pela libertação do cara, o cara vai ficar preso. Todo respeito. E aí o Donald Trump depois disse que estava muito decepcionada e que o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, decepcionou a comunidade afro-americana, tá? Porque a Suécia respondeu dizendo que, olha, a gente entende, tal, que os Estados Unidos quer resolver o problema do seu cidadão nacional, porém, né, a Suécia tem o seu próprio judiciário, é um país independente, e não vamos aceitar interferência política num processo judiciário. E outra, a comunidade afro-americana não se decepciona com o Trump porque ela não espera nada dele. A grande maioria, pelo menos. Né? Tirando o Kanye West. O Kanye West. Que é chapa. que é brother do Trump. O Irã disse que executou vários espiões da CIA na segunda-feira. No final de semana, o Irã anunciou que deteve 17 cidadãos dos Estados Unidos sob acusação de espionagem, tá? E disse também que executou diversos desses, tá? O governo dos Estados Unidos negou, dizendo que isso é mentira e propaganda, tá? E que o Irã está desesperado e que o Irã não sabe mais o que fazer. Tá, então se é verdade ou não sei, porque lembrando, né? Não é que assim, você tem lá no Facebook, tipo, espião da CIA deu check-in em Teherã, tá? Então assim, a gente não sabe, tá? E talvez nunca saberemos. A gente vai saber daqui a 40 anos, quando Steven Spielberg fizer um filme sobre isso com o Tom Hanks. Daqui a 40 anos. Tá? Ainda vai ter Steven Spielberg e Tom Hanks. Aí, o Donald Trump recebeu no seu gabinete o primeiro-ministro do Paquistão, na segunda-feira, dia 23, o Imran Khan, né? O Imran Khan, ex-craque do cricket, inclusive. Conversaram sobre combate ao terrorismo, conversaram sobre parcerias econômicas, devem ter conversado sobre os sauditas, né? O aliado em comum deles e tudo mais. E o que aconteceu? O Donald Trump disse que, vejam só, quem vazou a conversa, digamos assim, foi o Trump. O Trump falou, não, tava aqui conversando aqui com o Imran Khan e tudo mais. E olha só, eu não sei, cara, é engraçado, o que o Donald Trump tem com a palavra beautiful, né? Ele tem que botar beautiful. Isso. Aí ele falando, não, Kashmir, né? Caxemira. Such a beautiful name, such a beautiful place, beautiful, beautiful. Tipo, assim, de 10 palavras, 4 foram beautiful. E tem uma história trágica, um conflito. Estava conversando aqui com o Imran Khan. Eu me ofereço para mediar esse conflito e acabar com esse problema entre Índia e Paquistão. O Imran Khan fez ali a sua poker face. Por quê? Porque ele fez esse pedido para o Trump em privado. E assim que o Trump falou isso, o governo indiano já mandou ele catar coquinho. Falou, olha, o assunto da Caxemira tem que ser resolvido bilateralmente entre Índia e Paquistão. Não aceitaremos interferências de atores terceiros. Essa, inclusive, é a posição histórica dos Estados Unidos, que busca evitar comprar um lado do conflito, digamos assim, historicamente,
né? Embora seja muito próximo do Paquistão, os Estados Unidos nunca quis antagonizar diretamente a Índia. Então falaram, não, a Caxemir é complicado, isso é um assunto que os dois têm que resolver, eles que têm que conversar. Se os dois concordarem com uma mediação, a gente pode até fazer alguma coisa, tal. O governo indiano já disse que isso não será aceito. O ministro de Relações Exteriores, Subramanian Jaishankar, né, disse que a posição consistente da Índia é que todos os temas com o Paquistão são discutidos apenas bilateralmente. Eu gostaria de frisar que qualquer conversa com o Paquistão precisaria envolver um fim do terrorismo fronteiriço, né? Ou seja, está basicamente dizendo, a gente que vai conversar com o Paquistão a gente só vai conversar quando eles pararem de financiar terrorismo, tá? Que é a argumentação indiana. E aí, o próprio Imran Khan depois disse que não, eu conversei com o Trump, né? Eu pedi a ele para orar pelas pessoas apenas e tal. Tive uma mediação, né? President Trump can play a big part. Tá? Mas assim, ele meio que disse, olha, a gente só conversou e tudo mais, não foi nada oficial. Por quê? Porque ele pediu em privado, ele mencionou o assunto em privado, e o Donald Trump, em vez de falar o Sesc Pompeia, liga lá pro maluco da Índia, troca uma ideia com ele, vê se ele topa aqui conversar, vamos começar aqui essa conversa, né? Um chavequinho. Não! Foi lá e já soltou na frente da imprensa, que é um beautiful place, beautiful name, que ele quer resolver tudo. Então aí a Índia foi lá e bateu a porta na cara dele, tá? Então já teve esse problema. Outras notícias em relação aos Estados Unidos. O Mark Esper foi aprovado, né, foi empossado como novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, depois da maior vacância do cargo, tá? Desde que o Mad Dog Mattis renunciou em dezembro. Tá? Ele foi aprovado por 90 votos a 8, tá? No Senado. E né, depois de 7 meses de cargo vago. Aquela questão dos diplomatas dos Estados Unidos que teriam sofrido lá os ataques sônicos em Cuba voltou à tona essa semana, porque saíram pesquisas, né, saíram estudos do Centro de Traumatismo Cerebral da Universidade da Pensilvânia, que examinou 44 diplomatas, mostrando que nós temos diferenças significativas na substância branca do cérebro, assim como no cerebelo, tá? Porém, não tem uma conclusão definitiva sobre o que provocou isso, tá? Então, só eliminaram que não foi devido a alguma doença pré-existente, até por conta do tamanho do grupo de pessoas. Lembrando que teve até gente dizendo que teriam sido grilos, né? Alguma coisa assim. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ontem, quinta-feira, dia 25, que vai voltar a pedir a pena de morte para crimes federais, tá? O governo estava há 16 anos sem pedir esse tipo de pena, ou seja, tanto o governo Obama quanto o governo Bush filho, e 5 execuções de crimes federais já estão agendadas para dezembro e janeiro por injeção letal, tá? Lembrando que assim, já existia a lei que autorizava isso. Tá? O que o governo dos Estados Unidos fazia era, olha, a gente não vai pedir a pena de morte. Era ali uma moratória silenciosa. E aí, mais ou menos quando, por exemplo, a Califórnia ficou décadas sem executar ninguém, porque na última hora o governador, entre aspas, perdoava, né, comutava a pena para prisão perpétua. E aí o Schwarzenegger, quando ele foi eleito, uma das plataformas dele, inclusive, era a retomada da execução, ele voltou a autorizar execuções. Afinal, ele é o Terminator. Isso. E aí o governo dos Estados Unidos agora disse que não vai mais, né, impor essa moratória e vai voltar a pedir a pena de morte para crimes... Lembrando, né, isso aqui no caso de crimes federais, tá? Se você tiver estados que não tem pena de morte, aí não muda nada, tá? A pena de morte tinha nos crimes dos estados e para crimes federais. Então, se a pessoa for condenada por crimes federais, como, por exemplo, tráfico de drogas pela fronteira internacional,
crimes que cruzem fronteiras de estados, inclusive. Se não me engano, alguns crimes de terrorismo são considerados também crimes federais. Então, para esses crimes, você vai ter agora o retorno da pena de morte. Nós temos 62 presos no corredor da morte federal. Tá? Desde 1976, 1.499 pessoas foram executadas em nível estadual nos Estados Unidos. O número com maiores execuções foi no de 1999, com 98 execuções. Tá? Lembrando que no Brasil você tem uma discussão política sobre isso, porém, pela Constituição e cláusula pétrea, né, você não pode ter a pena de morte em tempos de paz, tá? A pena de morte é apenas em tempos de guerra para crimes militares, né? Então fica aí essa lembrança. Aí nós tivemos um vazamento, digamos assim, de um processo, né, ali de uma ficha criminal, que é o seguinte: uma política republicana que é pré-candidata ao ano que vem, em Minnesota, a disputar as eleições para a Câmara dos Deputados, ou seja, contra a Ilhan Omar, né, que a deputada de origem somali, que recentemente foi alvo de vários ataques do Trump, que a gente comentou, essa pré-candidata republicana, a Danielle Stella, tá? Danielle com 2 L's e Stella com 2 L's, tá? Chegou-se à imprensa, ela que tem 31 anos, ela é professora, que ela está respondendo em liberdade, porém ela foi detida 2 vezes esse ano por roubo. Furto de itens de loja, não é nem roubo, é furto, né? O shoplift. Ela teria roubado $2.300 em compras de uma Target e $40 de uma grocery store, né? Um mercadinho, /loja de conveniência, Mas eu prefiro a tradução mais literal possível de grocery store, que seria loja de guloseimas. Cara, é sensacional, entendeu? Guloseimas, assim como tingela, cumbuca, é um patrimônio cultural brasileiro, tá? Fale guloseimas. Enfim, ela que é adepta, inclusive, daquela teoria da conspiração de que tem uma grande rede mundial de pedófilos, né, de elite, e que o Donald Trump está combatendo essa rede e tudo mais. Enfim, ela foi detida por esses crimes e ela disse, né, depois que isso chegou na imprensa, ela tweetou dizendo que eu não sou culpada. Nesse país você é inocente até provado culpado e essa é a lei. Se eu fosse culpada de crimes, eu nunca concorreria a um cargo público, me colocando sob o olho da opinião pública em um microscópio para ser atacada por todos os lados. A advogada dela se recusou a comentar, tá? E ela foi detida nas 2 vezes e o processo está rolando, tá? Ela não foi julgada ainda. Então, assim, não é nem uma culpa, de fato, ela não é culpada, mas ela também ainda não é inocentada, tá? E ela, no seu depoimento, ela disse que teria ido ali a Target para comprar algumas coisas, mas não se lembra do resto. Ela sofreria de estresse pós-traumático devido a um episódio de violência que ela sofreu em 2008. Tá? Pelo que eu entendi, foi um caso de violência doméstica, não sei se de pais ou um eventual parceiro ou parceira. Foi publicada também a mugshot dela, né? A foto ali de quando a pessoa é detida e tudo mais. E claro, isso tá dando maior rebuliço lá em Minnesota, porque, né, ela era uma pré-candidata, ela era uma pessoa que tinha um certo alcance e também por conta dos recentes ataques contra a Ilhan Omar, tá? Então, né, vamos ver como é que será esse julgamento, mas é importante lembrar o que ela disse, que isso é importante, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, quanto em qualquer lugar. Uma pessoa, ela é inocente até provado o contrário, tá? A internet, ela gosta de inverter o ônus da prova,
né, em todas as discussões. Então, assim, o cara é culpado, por que ele não prova que é inocente? Ou então aquela coisa, não, se a Terra é redonda mesmo, por que você não prova? Não, se você está fazendo uma afirmação, a Terra é plana, a Coca-Cola causa câncer, a vacina causa autismo, você que tem que provar, você que está afirmando, né? E então é importante lembrar que ela não é culpada de nada. Isso aqui é uma notícia política porque está dando um rebuliço em torno dela, tá? E finalmente, para a gente terminar esse bloco num humor mais legal, o Donald Trump, na terça-feira, dia 23, ele estava falando, né, para estudantes do ensino médio da Turning Point USA, tá? A Turning Point USA é um think tank conservador, bastante conservador dos Estados Unidos, tá? Eles foram fundados, né, por um cara chamado Charlie Kirk, que é um cara que, assim, ele é uma fábrica de groselha, tá? Tudo que ele fala e escreve. E a Turning Point USA, eles mantêm uma Professor Watch List para combater professores e organizações que façam propaganda liberal de esquerda, no jargão dos Estados Unidos, nas universidades. É o escola sem partido deles. Eu ia falar, College Without Party. Quase porque, isso. No caso, o professor é do ensino superior, né? Então, assim, a ideia deles é combater o liberalismo nos campos universitários, tá? E, nesse caso, o Donald Trump estava lá, né, falando perante esses estudantes, e atrás dele era para ser o selo presidencial. Vejam só, era uma convenção de um think tank estudantil conservador, tá? E aí, colocaram um selo que esteticamente, né, você passa o olho, você acha que é o selo do presidente dos Estados Unidos. Mas assim, em vez da águia, né, a bald eagle, né, a águia careca, né, a águia, aquela de cabeça branca, que é o símbolo dos Estados Unidos, é uma águia russa de 2 cabeças, tá? Em vez de segurar flechas, né, e ramos, ela está segurando tacos de golfe e notas de dólares, tá? E, em vez de estar escrito o lema da presidência, né, que é E pluribus unum, tá escrito 45 és um títere, né? O 45º presidente é um fantoche. É um fantoche, tá? E o escudo no peito, em vez de ter as estrelas e o brasão dos Estados Unidos, tem um martelo e uma foice. Então, assim, não se sabe se foi uma trollagem, né? Se foi uma zoeira, ou se foi alguém né? Assim, se foi uma zoeira dos próprios estudantes, ou se foi uma zoeira de alguém querendo constranger o Trump e tudo mais, né? Alguns dizem ali que foi uma provocação e tudo mais. Enfim, ficou bem engraçado a situação. E claro, né, agora estão pesquisando quem fez isso e por que fez isso, né? Vamos ver aí como é que vai ser.